Hoje nós vamos estar conversando sobre conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Em Deus. Não é de Deus, é em. Porque se fosse de Deus, era só dele. Mas em Deus, ela é sua também. Está com Ele. E você, junto com Ele, vai usar essas armas que são poderosas. Vamos abrir. Abre sua Bíblia em Efésios 6. Antes, nosso texto áureo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se torna forte no Senhor. Não saia, não deixe, não se afaste do Senhor, porque é nele que você vai ser fortalecido. A nossa verdade aplicada diz: nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. Obrigada, irmão. Uma vida onde o inimigo não tem poder para te acusar, mas mesmo assim ele vai fazer, né? Mesmo assim ele vai fazer. Como diz a minha avó, ele é sujo, então ele vai fazer. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar diante do Senhor. Nosso texto é Efésios 6, verso 13 a 17. Abra sua Bíblia, Efésios 6, verso 13 a 17. Paulo, ele faz uma analogia entre a armadura de Deus espiritual com a vestimenta dos soldados romanos. Todos encontraram? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, muitas vezes a gente luta, e às vezes a luta demora. E alguns, quando vence, ele lutou tanto, que às vezes as forças acabam. E muitos se afastam, ganhou a bênção, mas está cansado, está desanimado. Então Paulo fala o quê? Permanecer inabaláveis. Em outra versão, permanecei firmes, forte no Senhor. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essas são as armas do cristão. Para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. Então, irmão, para você vencer, você tem que conhecer com quem você está lutando. Não é? Vocês que entendem de futebol, o técnico do Flamengo, né? Meu time do coração. Então, o técnico do Flamengo, antes de enfrentar o outro time, eu acredito que ele vai assistir, né? Vai ver, vai pesquisar, né? Como é que é o outro time, para criar suas estratégias ali, para saber, né? Então, nós precisamos
conhecer o nosso adversário. Para você preparar. Para nos prepararmos para enfrentá-lo. E é isso que Paulo vai nos ensinar em Efésios. Né? Nós vamos conhecer o nosso inimigo e nós vamos nos prepararmos para enfrentar, né, esse inimigo. Nosso primeiro objetivo é apresentar os inimigos do cristão. Quem é o seu inimigo? Quem arrisca aí? Oi? O diabo? O diabo é seu inimigo? É? Tem outro? Tem? Vocês estão com vergonha hoje? Os antagonistas do cristão, ou adversário do cristão. Quem são eles? Quem são? Em Colossenses 2,15, irmãos, nós temos o versículo que diz assim: embora Cristo tenha vencido e despojado, tirado toda autoridade, né, toda autoridade espiritual, e os fiéis estarem libertos da escravidão do pecado, você está liberto da escravidão do pecado. Pecado na sua vida hoje é um acidente, tá? As forças do mal continuam a ameaçar o cristão. Cristo venceu, mas ele não se dá por derrotado. Então ele continua, né? Cristo venceu, Cristo despojou, fomos libertos da escravidão do pecado, mas como revela as Escrituras, a Bíblia fala, os espíritos do mal ainda continuam atuando neste mundo, nós continuamos defrontando com as aflições, as adversidades. E por isso nós vamos conhecer quem são esses inimigos, para nos prepararmos. Então, o primeiro inimigo que é o diabo, né? Ganhou uma balinha quem falou aí, o diabo. Depois vocês me cobram e eu cobro o pastor para passar para vocês. É a Alba, né, na verdade, né? Pastora Alba que vai passar para vocês. Então, o diabo, irmãos, né, na escola dominical show! Conhecido também como Satanás, adversário, acusador. Lembra de Jó? Né? O diabo foi lá e acusou Jó. Vocês acham que é só na Bíblia que tem essa história? Vocês acham que hoje o diabo não vai lá acusar você? Está vendo o meu servo Jessé? Né? Está olhando lá, olha lá o Jessé. Então o diabo, irmãos, ele não mudou não. Ele continua te acusando, trazendo dúvida no seu coração. E também a Bíblia, ele é apresentado como serpente, como Belzebu, príncipe deste mundo, príncipe das potestades do ar e maligno. Então, todo esse aí é o nome de Satanás. Então, quando você estiver aí lendo, que você ouvir, não esqueça, ele continua te afligindo. Ele não mudou, ele não baixou a guarda, né? Ele continua. Então, nessa luta contra este ser espiritual da maldade, precisamos estar o quê? Atentos. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu em, eu coloquei aqui, acho que é 2 Coríntios 2:11. Porque nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, suas invenções, os seus planos para minar a fé do crente. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele fala: igreja, não ignore, não baixe a guarda. Este inimigo, ele é terrível. E no verso 10,
fala assim, para que não sejamos vencidos por Satanás. Assim como é a realidade, irmãos, o ataque do maligno, assim também é a realidade que nós podemos vencê-lo. Mas como é que você pode vencê-lo? Em Cristo Jesus. Só assim você pode vencer Satanás. Sozinho você não vence. Né? Você sozinho não vence. Mas você pode vencer. Tem pessoas que tudo para ele é Satanás. Tudo que acontece, quebrou a unha, é obra do diabo. Né? Mas às vezes não, irmãos. Às vezes não. Mas do mesmo jeito que tem essas pessoas extremistas, também tem pessoas que vivem aí. Não, o diabo só existiu lá no Éden. Ele só existiu lá no tempo do Velho Testamento. Ele só tentou Jó. Não, ele está aqui. Ele está aqui. Ele é príncipe. A Bíblia fala que ele é o príncipe deste mundo. Ele é príncipe deste mundo. Então não pensa você que você vai ficar de boa. Não, ele vai estar sempre ali, tentando te derrubar, tentando te confundir, tentando, né, te abalar. Abalar o quê? A sua fé. O cristão deve ter uma vida pautada nas virtudes do Espírito Santo, para não dar lugar ao diabo. O nosso segundo inimigo é o mundo. É o mundo. As árvores é seu inimigo? O rio é seu inimigo? Não é este mundo, essa natureza maravilhosa que Deus criou. Né, irmãos? É a humanidade decaída. É a humanidade, né, que está afastada do Senhor. Este é o mundo que, quando Paulo fala, a ideia de mundo aqui é como opositor ao ser humano, que é a referência, não é a habitação que nós vivemos, tá? Nem o homem, nem a criação de Deus, porque Deus criou tudo perfeito, né? Em Gênesis 1:31 fala que tudo foi perfeito. Então, esse mundo aqui é essa humanidade. É a humanidade em rebelião contra Deus. Né? É a sociedade que está corrompida nos seus valores. Inimizade contra Deus. É este mundo que Paulo está falando. Irmãos, existe o perigo de sermos contaminados. Nós corremos risco de sermos contaminados com os valores deste mundo, né? Com as riquezas que nos é oferecidas, o estilo de vida que ignora a Deus. Nós não estamos livres de sermos contaminados. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Vigiar. Nós temos que estar atento, alertas contra este inimigo, o mundo. Porque é muito atraente o mundo. As coisas parecem ser tão fáceis, né, pastor? As coisas parecem muito fáceis no mundo. As coisas nos atraem. E às vezes a gente fala tanto de jovem, mas não é só os jovens, não. É o povo de Deus. É as mulheres de Deus, são atraídas por uma vaidade, muitas vezes, que não agrada a Deus. Os homens, né? Às vezes são atraídos. Então o mundo, ele está sempre trabalhando nesse sentido. Esse sistema está doente e nós estamos neste mundo. Mas a Bíblia diz que você não é do mundo. Você está, mas você não é. A sua pátria não é esta. Você está se preparando para ir, não é? Para a sua verdadeira pátria. Então a igreja do Senhor não pode amar os valores do mundo, mas viver uma vida de amor ao próximo. Irmãos,
Nós temos que fazer a diferença no mundo. Nós temos que ser diferentes. E não é fácil ser diferente. Não é fácil as pessoas te olhar e te apontar. Mas nós temos que ter essa posição de sermos diferentes, de fazer a diferença. No seu trabalho, na sua casa. Não é? Você que tem família, que ainda não serve um Senhor, você tem que fazer diferença na sua casa. Você tem que atrair. Mas você tem que atrair as pessoas. Então, nós precisamos, sim, estarmos preparados contra esse inimigo aí, o mundo. Cuidado com ele também. E a outra é a carne. Que carne é essa que Paulo fala? Que carne é essa? No sentido da natureza. Quando você lê a Bíblia, tem alguns versículos, quando a gente fala de carne, às vezes, depende do contexto do texto que você está lendo, está falando do nosso corpo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas a carne aqui, é igual o pastor falou, é a nossa natureza. E eu conversando com um rapaz muito inteligente essa semana, e eu perguntei para essa pessoa qual desses 3 inimigos é mais difícil vencer? Pensa um pouquinho aí. Qual desses 3 inimigos é mais difícil vencer? Como vencer essa natureza pecaminosa? Abre para nós Romanos 8:13. O outro abre Romanos 13:14. Como vencer essa natureza pecaminosa? Que segundo essa pessoa, é o mais difícil para vencer. Nossa natureza pecaminosa, ela é oportunista. Cuidado, porque ela sempre está pronta a aproveitar-se de qualquer oportunidade. Quem abriu Romanos 8:13? Pode ler. Então, nós vamos vencer esse inimigo pelo Espírito. É assim que você vai vencer. Tem relacionamento com o Espírito Santo? Vai vencer esse inimigo. Vamos vencer. A gente vence pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Ele está em você. No tempo do Antigo Testamento, do Velho Testamento, ele vinha e fazia a obra. Quando Jesus morreu, ele nos deu o Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo. Então, você pode vencer este inimigo que é a carne. Vocês pensaram aí, qual dos 3 que vocês acham mais difícil vencer? O diabo? O mundo? A carne, não é? Aí a explicação, eu espero que eu não envergonhe o meu amigo. O diabo, a Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O mundo, segundo esse meu amigo, você pode evitar, né? Você pode evitar. Você pode evitar aquele lugarzinho. Você pode estar evitando aonde você coloca os seus pés, onde você pode ir. Né? As amizades, né? Então, o mundo também não é tão difícil a gente vencer, mas a carne não. Segundo esse meu amigo, onde você estiver, ela está. Não tem como você tirar a carne, a sua natureza e deixar, mas tem como você vencer, não alimentando essa natureza. Vamos pensar aqui. 2 cachorros, Sansão e Loque.
né? Tudo forte. Nós vamos alimentar o Sansão, porque o Loki é tão bonitinho. Loki era o nome do meu cachorrinho. Né? O Loki é tão bonitinho, né? Então a gente vai cuidando do Loki ali, dengando o Loki e jogando comida lá para o Sansão. Né? Vamos alimentar o Sansão. O Sansão, irmãos, ele vai estar muito mais forte que o Loki. Se você ficar só dengando o Loki, passando a mão na cabeça do Loki, deixando o Loki no seu colo, o Sansão vai estar muito mais forte. E o Sansão é a sua natureza. Então, se você alimentar a sua natureza, a sua carne, ela vai vencer. A natureza, ela vai vencer. Então, nós temos que alimentar nosso espírito. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que orar mais. Irmãos, quando eu falo em orar mais, a gente precisa orar mesmo. Orar mesmo. Eu falei que na última aula Jesus está à porta. E a gente está vendo isso. Você que lê a Bíblia, você está vendo isso. Jesus está à porta. Jesus está vindo buscar você. Porque você é a igreja dele. Você é a noiva dele. Então, nós precisamos vencer esse inimigo. E nós precisamos, então, buscar ter um relacionamento com Deus. Nós temos que nos armar. Nós temos que estar junto, caminhar com Deus. Lá em Gálatas 5,13 fala assim: não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Né? Não usei de liberdade. A Bíblia diz que você pode tudo. Você pode. Mas nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Então, vamos vigiar. Vamos perguntar para Deus. Vamos estar junto com Deus. Senhor, eu posso ir por esse caminho? Senhor, eu posso estar aqui? Senhor, a minha mente está pensando isso é certo. E Deus vai te orientar, irmão. Foi por isso que Jesus deixou o Espírito Santo. Para te orientar, para te guiar. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Não tem como eu conhecer alguém se eu vejo de uma vez no mês. Não tem, irmãos. Não tem como a gente ter intimidade com Deus se eu só vejo Deus domingo. Quando eu venho aqui no culto, que o pastor prega, que a equipe de louvor ministra essas músicas maravilhosas. Não tem como você criar um laço com Deus. Não tem. Se você só abre a Bíblia domingo, ou então no celular domingo. Eu não sou contra o celular não, porque eu uso a Bíblia no celular. Mas eu estou falando que uma vez, 2 vezes, não tem como você criar um laço. Como é que você vai casar com seu namorado se você vê ele uma vez no mês? Nós nos casamos, né, amor? Então isso não vale não, né? Então deixa. É verdade. Meu pai pagou uma conta brava no telefone. Naquela época, né? Hoje é mais em conta, né? É verdade. É verdade. Então, a gente, mesmo à distância, né, nós tivemos um relacionamento. Então, Deus foi o quê? Trabalhando, dando certeza. Eu lembro do meu pastor, tinha quase um mês de namoro, o meu pastor me chamou lá na sala dele e perguntou: e aí, como é que tá? Eu, tá indo, né, pastor? Aí ele falou assim: mas você já o ama? Aí eu falei assim: não, eu me sinto segura com ele. Aí ele falou assim: muito bem a sua resposta, eu fui aprovada pelo meu pastor. Então, irmãos, amor é trabalhado. É trabalhado. Você olha, sente que tem algo, né? Um tchan, como diz um desenho aí, né? Você tem um tchan e você vai trabalhar em cima desse tchan.
vai conversar, vai orar, né, irmãos crentes, namorados crentes aí, vai orar, né? Vai orar com seu namorado. A gente orava, né, amor? A gente sentava e orava. E Deus vai trabalhando, irmão. Isso é a intimidade. Porque Deus vai te orientar. Talvez não seria José Alves. Talvez não. Mas Deus foi confirmando isso no meu coração e no coração dele. Né? Então, temos que ter intimidade para vencer os nossos inimigos, o diabo, o mundo, a carne. Temos que ter intimidade com o nosso Deus. Amém? Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos andar em Espírito. Nada que existe fora de Deus pode preencher o homem integralmente. Por isso, ele sempre é um ser em busca de algo. O homem sempre está buscando algo. Porque há um buraco que só cabe Deus. Há uma forma que só cabe Deus. É por isso que o homem vive sempre buscando alguma coisa. Então, nós já sabemos quem são nossos inimigos, né? O diabo. Oh, mas meus alunos estão tão desanimados, Jesus amado. Vamos de novo? Quais são os seus inimigos, Júnior? Não, o Júnior não, né? Juliana, muito bem. É o Júnior, não é? Não, perdão, irmão. Perdão. Zaira, qual é o seu inimigo, Zaira? Muito bem. Jonatas, qual é o seu inimigo? Muito bem. Então, nós já aprendemos que o diabo, o mundo e a carne são os nossos inimigos. Então, nós vamos ver, irmãos, como nos preparar para enfrentar esses inimigos. Nosso segundo objetivo diz assim: destacar os equipamentos da armadura de Deus. Então, para você enfrentar, você tem que se armar. E nós vamos ver quais são esses armadura de Deus. Efésios 6, 10 e 11 diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E quais são essas armaduras de Deus? A Bíblia nos chama a atenção para um detalhe importante. Ela diz: tomai toda a armadura de Deus. É toda, não é só uma parte, não. No grego, armadura quer dizer panoplia, que significa armadura completa. Tem que ser completa, irmãos. Eu não posso pegar só uma parte e ir para a luta, não. Tem que ser toda. O segredo está em observar o que é colocado aqui a partir do verso 10. Se queremos vencer o inimigo, o mundo e a carne. Então, nós temos que observar o que Paulo fala em Efésios 6, do verso 10 para frente. Sobre essa armadura. Ele te ensina quais são e como usá-la. Então, Paulo, então ele está exortando os crentes para se fortalecer no Senhor, para se revestir da armadura de Deus. Não irmos despreparados para a luta. Nós precisamos estar preparados para a luta. Então, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E uma peça dessa armadura é o cinto, né? Que era colocado aqui
para proteger essa área dos soldados. Então, Paulo, irmãos, ele aprendeu com o melhor, né, com Jesus. Então, ele olha, ele conhecia os soldados, né? Ele conhecia o exército romano. E na época, o exército romano era poderosíssimo. E eles estavam sempre bem equipados. Eles não poderiam ir para a guerra despreparados. Então, em Lucas, tem essa referência de cingir, né, com cinto da verdade. Era para proteger. Antigamente, eles usavam aquelas roupas tipo bata, né? Então, às vezes, está caminhando aqui e prendia. Então, quando colocava o cinto, ela se ajustava. Eles poderiam se movimentar, sem estar preocupado em puxar a roupa. Então, o cinto da verdade. A verdade, ela tem que fazer parte da nossa vida, né? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, a mentira não tem que fazer parte da minha vida não, né? Porque eu não sou filha do diabo. Então, a verdade. Então, o cinto da verdade, lá em Isaías 11:5, fala que Deus, né, se revestiu. Então, a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Então, nós precisamos estar guardando, nos protegendo, né? Algumas Bíblias falam que é um avental, esse cinto, nesse cinto bonitinho que segura a calça dos irmãos ou as roupas das mulheres, não. Era uma proteção, precisava proteger nesses órgãos aqui. Então, nós precisamos nos revestir do cinto da verdade. Irmão, a verdade, ela tem que estar na nossa vida. Ela tem que fazer parte de você. Para que o nosso inimigo, não nos acuse, né? Porque ele vai fazer isso. Lembra daquele dia, né? Quem já teve a experiência de expulsar demônio? Gente, ele é mestre em fazer isso. Ele pega o seu erro lá e te joga na cara. Aí você recua, porque você errou mesmo. Lembra quando você mentiu lá? Aí você recua e ele faz a festa. Então, nós precisamos ter uma vida verdadeira diante de Deus. A verdade, nós temos que estar sempre com ela, né? Nós temos que estar sempre com a verdade em nossa vida. Estar cingido com o cinto da verdade é ter a essência de Deus em nossa vida, né? Nós temos que ter a essência de Deus na nossa vida. E a outra armadura, servir ao Senhor não deve ser mera liturgia ou protocolo, mas uma entrega sincera de todo o nosso ser. Quando fala verdade aqui, está falando de sinceridade. Não tem como os pastores saber que a sua adoração é verdadeira, mas Deus sabe. Então não adianta você chegar aqui, pular e gritar e levantar as mãos, se o seu coração está longe de Deus. E Deus fala sobre isso, Isaías, Jeremias, se eu não me engano, que o povo o adorava, levava, né, as suas ofertas. Por quê? Porque eles tinham acostumado a fazer isso. Moisés ensinou, então eles acostumaram. Mas o coração estava longe de Deus. Então, irmãos, é isso que nós temos que ter cuidado. O cinto da verdade está falando sobre essa adoração, sobre o seu coração. Ser sincero diante do Senhor. A sua adoração tem que ser verdadeira diante de Deus. Porque Ele te vê, Ele te conhece. A couraça da justiça. A couraça, né, ela protegia, né, o tórax do soldado. E nada lhe passava. E era bem feita, né, porque os romanos... Então, nada atingia, nada passava, as flechas não passavam.
Então, nós precisamos estar revestido dessa couraça da justiça. Nós temos que ser justos, nós temos que ser verdadeiros diante do Senhor, tá? O cristão não deve ter uma vida prática, em sua vida prática, o cristão não deve ter em sua vida prática uma conduta fraudulenta. Irmãos, nós temos que ser justos. Nós somos filhos de Deus justo. Tem que fazer parte da nossa vida a justiça. É muito triste quando a gente ouve pessoas que não fazem negócios com cristão. Isso é muito triste. Eu acho que o coração de Deus dói. Acho que Deus chora quando Ele ouve alguém dizer assim, não, é crente, nem quero saber de fazer negócio com crente. Por quê? Porque não é justo, porque não está revestido da justiça de Deus. Porque Deus, Ele é justo, e nós devemos ser justos, devemos estar revestidos da justiça de Deus. Nós precisamos, irmãos, as pessoas têm que vir atrás de você, para você fazer parte da vida deles, e não te rejeitar. As pessoas têm que vir, querer ter o Gessé do lado deles, querer você trabalhando com eles, querer você como sócio deles, porque você está revestido da justiça de Deus. Nós precisamos nos armar, e Paulo está nos ensinando, e nós temos à disposição, irmãos, nós temos à disposição. Então nós precisamos nos revestir da couraça da justiça. E os sapatos do Evangelho? O que você entende por sapato do Evangelho? O que são os sapatos do Evangelho? Os sapatos dos soldados, eles tinham taxas embaixo, ele era feito de couro, e tinha umas taxas embaixo, no solado, né, para que eles não escorregassem. Imagina o soldado for lutar lá e cair. Então eles tinham, era para se movimentar com segurança, né? Então, e o sapato do Evangelho é a palavra de Deus. É você ir, é você caminhar, levando, contando o que Deus fez com você, falando, né? Então, faz referência à estrada, o caminho a percorrer. Nós temos uma longa caminhada, irmãos. E nós temos que estar bem calçados. Eu inventei de fazer uma caminhada, comprei um tênis lá e o tênis machucou o calcanhar. Gente, a gente não consegue andar. A gente não consegue. Então, imagina se o soldado, o exército, estivesse com sapatos desconfortáveis. Então, nós precisamos estar baseado na palavra de Deus. Para você levar, enquanto você caminha, fale, pregue a palavra de Deus. Então, representa a nossa caminhada aqui neste mundo. Nós precisamos caminhar Jesus, precisamos falar de Jesus. Então a Bíblia fala, faz referência à vida propriamente dita. Lê para nós Salmos 37, 5. E o outro abre em 119, 105. Quem achou pode ler. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Salmo 119.
que anda na lei do Senhor, que tem a sua vida baseada na palavra de Deus, firmada na palavra de Deus. Então, calcem o sapato do Evangelho. Calcem, não deixe, não fique andando aí sem direção. Calce, fale do amor de Deus, pregue a palavra do Senhor. O cristão tem uma longa jornada pela frente. O nosso ponto de partida é a cruz e a nossa chegada é o céu. O céu. Você é cidadão celestial. Amém? O nosso terceiro objetivo é ensinar sobre as armas espirituais. Então, nós vimos aí os equipamentos. Quem arrisca me dizer aí quais são? O cinto, a couraça e o sapato. Esses são o nosso equipamento. E nós vamos agora... Paulo vai falar sobre o equipamento para o combate. O escudo. O capacete. E a espada. Então, esses são o equipamento para a gente entrar na batalha. Então, antigamente, os escudos poderiam ser feitos de bronze, coberto de metal precioso, né? E, segundo alguns historiadores, tinha outro escudo que era arredondado, né? Que era arredondado. Mas, para a guerra, era esse comprido. Ele era quase a minha altura, um pouquinho menor, tinha 1,30 m. Eu tinha 1,30 m, 66 de largura. Então, era um escudo, irmãos, que protegia, né? Praticamente, se fosse eu, era tudo, né? Se fosse o soldado, com certeza era bem maior, né? Mas protegia bastante, protegia os órgãos vitais do soldado. Então, e esse escudo aí, quem assistiu aquele filme, Os 300? Lembra, tem uma parte lá da guerra, lá que eles fazem uma proteção, né, se cobre, né, todo. Né? Então, quando as flechas vinham, que eu acho incrível aquelas lutas daquele tempo, né? Fica um daqui, um jogando flecha no outro, vai entender essas guerras. Né? Então, o escudo, eles faziam isso, eles se cobriam. Então, flecha nenhuma passava. Então, esse escudo era usado assim. Né? E nós precisamos, irmãos, ter o escudo da fé. Nós precisamos ter o escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. Então nós precisamos crer que Deus é todo poderoso. Porque você falar é uma coisa, mas você ter atitude de fé é totalmente diferente. Lembra dos 3 amigos de José, de Daniel? Eles tiveram atitude de fé. Né? Eles tiveram atitude. Eles poderiam ter se curvado quando eles tiveram a oportunidade de se curvar. Mas o que eles falam? Olha, se Deus quiser que o Senhor nos jogue lá, rei, na fornalha, pode nos jogar. Porque se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele também não nos livrar, nós vamos continuar servindo a este Deus. Essa tem que ser a posição. E para isso, irmão, você tem que estar aqui equipado com o escudo da fé. Você precisa aprender a usar esse escudo. E eu creio que acho que eu não daria conta de segurar esse escudo aí, né? Mas o escudo de Deus, a gente dá conta, né? O escudo de Deus, a gente dá conta. Então, faz uso, se proteja. Né? Use esse escudo, que é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus.
A gente vai e volta no mesmo ponto. Relacionamento com Deus. Para você se defender das ciladas do diabo. Você precisa usar o escudo da fé. A importância não é somente ter fé, mas em quem ter fé. Em quem você está depositando a sua fé. O capacete da salvação. Eu estava estudando e lembrei de Golias. Só o capacete de Golias que não valeu para nada, né? Davi foi lá e acertou bem, uma pedrinha bem certeira, né, na fronte de Golias. Então, só o dele que não valeu. O capacete da salvação. Irmão, nós somos salvos. Nós somos salvos para fazer diferença. Nós somos salvos para ir para o céu. Amém? Mas nós somos salvos para fazer diferença neste mundo. Os valores do mundo têm mudado. Os valores do mundo têm mudado. O que era valor para mim, vou falar 20 anos, né? Os 20 anos, não é mais. É recente, pastor. Não é mais. O que era certo, o que era verdadeiro, não é mais. Então, nós precisamos nos equipar com capacete. Satanás, ele está o tempo todo jogando seta, jogando ciladas, pensamentos contrários à palavra do Senhor, dúvidas. Essa é uma arma poderosa de Satanás. Ele joga dúvida no seu coração. Então, se você não está usando o escudo direito, se você não está equipado com capacete, você é um alvo fácil para Satanás. Então, nós temos que nos equipar. Temos que ter a palavra do Senhor no nosso coração. Temos que estar atentos, né, ligados, né, buscando. Porque a salvação, irmãos, você já tem. Se um dia você abriu o seu coração, você creu no que Cristo fez na cruz e convidou a morar no seu coração, como a gente fala com a criancinha, né? Quer convidar Jesus para morar no seu coração? Você diz sim, você já é salvo. Não há condenação para você. Você é salvo. Mas só isso basta. E as outras pessoas? Então, use o capacete e vai atrás das pessoas, né? Use o escudo, põe o capacete e vai buscar as pessoas que precisam desse capacete. Tem muitas pessoas aí, irmãos, precisando, perdidos, sem direção. Então, nós temos que proteger a nossa mente. Temos que proteger a nossa mente. Filipenses 4:8 tem uma lista do que você tem que pensar. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas depois você lê em casa. Tem uma lista. Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é... Não vou falar que eu vou esquecer, que eu já esqueci os versículos, mas tem. É isso que você tem que pensar. É isso que você tem que pensar. E quando vir contrário isso, repreende. Você tem autoridade para isso. Você repreende, renova lá o capacete, dá um brilho nele e segue a sua vida com Deus. Amém? E a nossa outra... O grande perigo da tentação não é sofrê-la. Porque isso o tempo todo a gente está sendo tentado. E sim deixá-la adentrar ao coração. Mas se você tem o escudo, ela não vai entrar. Não é verdade? Se você está protegido com o escudo, então ela não vai entrar. Tá? Então, o nosso terceiro e último é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito. E essa aí é a única arma de ataque. Não é verdade? É a única arma de ataque. A Bíblia compara com a espada para separar o falso do verdadeiro. A espada, ela traz julgamento, assim como a salvação.
É uma arma de ataque na qual servia para causar dano ao inimigo. É com a palavra que você vai vencer o inimigo. Lembra de Jesus? Lá em Mateus 4, no deserto sendo tentado, ele usou a palavra. Está escrito, está escrito e está escrito. Então, quando você for tentado, use a espada, use a palavra. Mas você também lembra lá de Mateus 4, que o diabo também usou a palavra? Só que ele usa errado, para te confundir. Lá, lembra de Eva? Lembra de Eva lá com a serpente? Mas foi assim mesmo que Deus disse? Né? É isso que o diabo faz, irmãos. Ele lança dúvidas na nossa mente. E às vezes a gente cai, porque a gente não tem intimidade com a palavra. A gente não tem intimidade com a palavra. Isso é verdade, irmãos. A gente não tem intimidade com a palavra. E o diabo, ele conhece a palavra. E ele usa a palavra para te destruir, para te enganar, para te confundir. Então, se você se revestir do capacete, do escudo e da espada, você é infalível. Você vai vencer. Amém? Então, vamos nos preparar, irmãos. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Eu acho que de um tempo para cá a igreja, nossa igreja aqui, Batista, de Santa Luzia, tem tido momentos de oração. Nós temos orado na segunda-feira, às 20 horas. E poucas pessoas têm vindo. Nós temos orado no sábado, né, pastor? Nós temos a campanha aí na quinta-feira, mas todo sábado vai ter oração de 6 a meio-dia. Poucas pessoas têm vindo buscar a Deus. Poucas pessoas têm se preparado para enfrentar os inimigos. Irmãos, nós vivemos em uma guerra espiritual. Não é brincadeira, não é historinha, é verdade. É verdade. O diabo, ele está aí, o tempo todo. Ele não se contentou, ele não se aceitou a sua derrota lá na cruz, porque ele estava todo confiante que ia vencer. Então, qual é o trabalho dele? Destruir o que Deus fez de bom, que foi você. Você é uma obra-prima de Deus. Você é único, José Alves, você é único, José. Você é único, meu visitante, que eu confundi com o irmão. Você é único para Deus. Você é especial para Deus. E o diabo sabe disso. E quando ele te ataca, ele está atacando a Deus. Então vamos nos preparar, irmãos. Vamos nos equipar. Nós temos como fazer isso. Nunca tivemos o conhecimento tão perto de nossas mãos, mas tão distante ao mesmo tempo. O tempo todo. Hoje, se você está na internet, você ouve a palavra de Deus. Se você liga a televisão, tem a palavra de Deus. Se você abre o seu celular e você quiser, você tem a palavra de Deus. Se você não tem a Bíblia, vai e compra uma Bíblia, você tem a palavra de Deus. Ela está tão perto, ao mesmo tempo longe, porque nós estamos muito ocupados. Nós estamos muito ocupados. E como os valores do mundo mudam todo instante, os valores cristãos também têm mudado, irmãos. Eu acho que a gente orava mais. Acho que a gente jejuava mais. É engraçado a gente falar do nosso tempo, né, pastor? Mas é verdade, parece que na minha época a gente orava mais. Parece que na minha época a gente jejuava mais. Sabe como é que meus pais, terminando, pastor? Sabe como é que meus pais foram para a igreja? Meu pai, quando ele jovem, ele se converteu, mas se desviou. Então ele ficou quase 50 anos longe dos caminhos do Senhor.
Aí conheceu minha mãe, casou, nos teve, e por causa de mim, eles foram para o centro da espírita, então eles viviam assim. Aí eu me converti com 15 anos, eu e meus irmãos, nós somos 6, nós nos convertemos e eles continuaram lá. Quando eles levantavam de madrugada, meia-noite, que eles saíam, né, para fazer as coisas lá do centro, 6 crianças ajoelhavam e oravam. 6 crianças, novas convertidas. Eles levantavam e saíam, nós levantávamos da cama e ajoelhava e nós orávamos. Passava-se 40 minutos, chegava meu pai. Ele era meio esquentadinho, né, o baixinho assim. E ele chegava nervoso, porque espírito não desceu, porque não aconteceu nada, porque não sei o quê. Aí no outro dia eles iam de novo e a gente orava. Aí minha mãe, que não conhecia o Senhor ainda, falou assim, espera lá. É porque aí a gente contou para eles que a gente estava orando quando ele saía. Minha mãe falou assim para ele, mas espera ainda, se o de cá é mais forte, então eu estou no lugar errado. Minha mãe se converteu. Meu pai insistiu, mas aí o próprio, irmãos, o próprio lá, o inimigo falou assim, você está no lugar errado, você está nos atrapalhando, cara. E ele voltou para os caminhos do Senhor. Nós temos as armas, é só saber usar. Amém? O cristão vive em uma batalha invencível. E nessa batalha, ele deve estar preparado, fortalecido e avançando. Seguindo o seu general de guerra, Jesus Cristo, que nunca perdeu uma batalha. Amém? Fica de pé neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, te agradecer. Pai, quero te louvar, Senhor Deus, pela minha vida. Quero, Deus, a te louvar pela vida de cada um que esteve aqui nessa manhã, que estão em casa, que vão ver essa palavra mais tarde. Deus, eu quero pedir que o Senhor revista o teu povo, Pai. Que vista, Pai, a cada um, Deus, com a armadura do Senhor, Deus. E que nós, como igreja, Pai, possamos, Senhor, fazer a diferença. Possamos estar equipados, ó Deus, para a batalha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.